Somos a Abimo, Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Há mais de 60 anos, existimos para promover o fortalecimento da cadeia produtiva da saúde, fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Guiados pelo comprometimento com o setor, impulsionamos a inovação e defendemos as demandas das fabricantes nacionais. Garantimos um diálogo aberto com os principais tomadores de decisões, sempre com o objetivo de ampliar a representatividade da indústria junto à sociedade e ao Estado. Reconhecemos a importância estratégica do complexo econômico e industrial da saúde para o Brasil e o bem-estar dos brasileiros. Queremos levar toda a qualidade dos nossos dispositivos médicos indispensáveis à assistência para o mundo. Para isso, unimos conhecimento e desenvolvimento, motivação e paixão, força e dedicação para caminharmos em uma mesma direção: a valorização da saúde feita no Brasil. Junte-se a nós. Somos a Abimo. Boa tarde, caros associados. Sejam muito bem-vindos à nossa webinar. Hoje aqui para falar sobre a atualização da NR1 e, em especial, os riscos psicossociais, né? Essa alteração que colocou as questões mentais no centro do debate. E isto muda na prática a forma como as empresas vão ter que avaliar, registrar e tratar fatores como sobrecarga, clima organizacional. E não é apenas uma mudança do ponto de vista de como tratar esses temas. Isso pode trazer efeitos, se não feito de acordo, né, efeitos práticos e financeiros. E hoje nós temos aqui os nossos convidados, a doutora Andréa Guiar, ela que é psicóloga organizacional e mestre em administração, com mais de 15 anos de experiência em saúde emocional, liderança e sustentabilidade organizacional. Consultora em saúde mental corporativa, é referência nacional na gestão de riscos psicossociais. Exatamente essa atualização da NR1. E na integração entre a psicologia positiva, cultura organizacional e segurança psicológica. Atua na redução do absenteísmo, prevenção de burnout, fortalecimento de ambientes saudáveis e seguros. Boa tarde, Andréia, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelas pessoas que se inscreveram. A gente vai ter uma tarde muito agradável. Que bom. Teremos também o João Campos, engenheiro de segurança do trabalho, com formação em engenharia elétrica, administração e engenharia ambiental, além de especializações em gestão integrada, ESG e transformação digital. Possui mais de 20 anos de experiência em segurança e saúde no trabalho, atuando com empresas como Senai São Paulo, DHL e Vila Velha Seguros. Foi suporte técnico da Fiesp e da CNI nas atualizações das normas regulamentadoras e na revisão da NR12, que no passado já deu bastante trabalho também para ser implementada. Com participação em comitês da BNT, ABMAC, CPN setoriais. É palestrante e multiplicador em normas de segurança, especialmente a NR12, e conteudista de publicações técnicas. Também atuou em processos ambientais, no CADRE e áreas contaminadas, e em projetos relacionados a ESG e compliance. Boa tarde, João. Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado aí pelo convite.
Obrigado à BIMO, né, os representantes da BIMO presente, os associados e todos aqueles que estão nos acompanhando aí. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente trabalhar o atendimento da mudança da norma regulamentadora número 1, né, com relação aos riscos psicossociais. Então, Muito. vou já Então, adiantar vou aqui. começar com você. Por favor, podemos começar. Lembrando, gente, que depois as perguntas, o chat está aberto, então vocês podem mandar as perguntas que a gente vai, ao final das apresentações, o João vai fazer a sua apresentação, depois a doutora Andréia também, e na sequência a gente vai abrir aí sim para a resposta às perguntas que chegarem. João, fique à vontade, tá? Eu sei que você tem uma apresentação, eu sei que a webinar ela tem essa questão dos tempos, então o João já está começando a compartilhar a tela. Ainda não está aparecendo, João. Ah, agora sim. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho aí a norma regulamentadora número 1, que vai mudar agora, né, no dia 26 de maio, né? Tem uma mudança significativa nela aí, que entra a parte da gestão dos riscos psicossociais, tá? Então, dividimos aqui a apresentação, eu e a Andrea, a gente tem uma parceria grande aí, porque esse aí é um risco que é um pouquinho diferente dos demais, né? Então, ele necessita dessa multidisciplinaridade para poder ser atendido. Então, a gente vai fazer uma apresentação, a minha vai ser mais focada no impacto, né, que essa norma e o não atendimento a ela causa às empresas, né? Um formato um pouco diferente aí e vai ser complementado pela apresentação da Andréia em seguida. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho do custo invisível dos riscos para as empresas. Então, aqui o Márcio já me fez a minha apresentação, então vou pular aqui, né? Então, a gente depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar as empresas depois, a gente conversa no final, respondendo as perguntas aí que vão ficar para depois das duas apresentações. Então, começando aqui, né? Por que que esse tema importa tanto, né? Para o setor aqui das empresas, das indústrias de dispositivos médicos, né? A gente tem aqui um setor um pouco diferenciado, né? A gente tem, né, uma empresa, as empresas, elas têm processos de qualidade, processos de rastreabilidade, elas têm um ambiente de trabalho diferenciado, por exemplo, de uma indústria metalúrgica, de uma indústria de processamento de outros produtos, né? Então, ela tem que trabalhar muito com processos e qualidade, né? Conformidade dos processos. E essa parte do psicossocial, ele também tem uma interferência com relação a isso importante, né? Então, é muito importante que as empresas do dispositivos médicos atendam, né, de uma forma bem robusta, né, a parte dos psicossociais, tá? E os riscos psicossociais, eles afetam diretamente, né, a estabilidade operacional das empresas, a consciência do pessoal de gestão, né? Tá trazendo uma mudança, né, uma mudança de paradigma, né, com relação a essa relação de gestão das empresas. Ela mexe, né, um ambiente regulatório, que tem um impacto grande aí, não só na parte trabalhista, mas também na parte previdenciária, né? E isso gera uma série de custos para a empresa, né? E sustentabilidade do negócio, né? A gente vai ver aí que, dependendo de como a empresa vai tratar isso aí, ela corre o risco, né? Cada vez mais o mundo está sendo mais competitivo, né? E a gente precisa enxugar os custos, as empresas precisam ter custos menores, precisam ter maior produtividade. E aonde tem problema de risco social, isso aí é difícil de se conseguir atingir e vai, inclusive, impactar o negócio da empresa, tá? Então, é importante também, né, a gente considerar aí que a empresa que não mede esse impacto, ela hoje já está sofrendo ele e ela está absorvendo ele
nos seus custos aí, né? Como se fosse parte dos custos da operação. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que esses custos, se bem administrados, eles geram uma maior rentabilidade para a empresa, uma maior competitividade para a empresa. Então, para facilitar essa análise, a gente vai fazer uma simulação aqui de uma empresa exemplo aqui, uma empresa modelo, né? Não é bem um modelo, mas é uma empresa que seria um reflexo mais ou menos da realidade que as empresas estão passando hoje no Brasil. Então, trouxe uma empresa aqui de 100 trabalhadores, com um salário médio aí, né, por trabalhador de R$ 4.000. Considerei esse valor aí porque a empresa desse setor é uma empresa que tem funcionários que são mais técnicos, tá? Eles são um profissional com um nível de capacitação maior, um profissional que tem que ser para operação de máquina, para manutenção das máquinas, para gestão dos processos, né? São profissionais que têm que ter uma capacitação maior aí, né? Uma habilitação maior. Então, é um valor médio aí do mercado do salário desse setor um pouco mais alto do que se a gente pegar outros setores onde tem muito mais auxiliar, pessoal de montagem, né? E aí tem um salário mais baixo, né? Então, aqui você tem uma média um pouquinho mais alta, em torno de R$ 4.000 salário médio aí do setor, tá? Isso aí, para 100 trabalhadores, gera uma folha mensal aí de 400 mil e uma folha anual de R$ 4.800.000. E aqui a gente está considerando aqui uma empresa com o seguro acidente de trabalho aqui, né? Com uma base de 2%, porque a gente vai utilizar isso aqui nos cálculos e ver como que a gente fazendo a gestão dos riscos psicossociais, a gente consegue melhorar também essa parte do E-Social aqui e do fator acidentário de trabalho, tá? Então, trabalhando em cima desses valores que a gente trouxe, né, a gente teria aqui alguns valores que seriam valores bases aqui para a gente fazer o cálculo, né? Com esse salário aí, a gente teria em torno de R$ 800 dia para cada dia ausente do trabalhador, tá? Um custo para a empresa aí direto aí de R$ 800. Um custo de R$ 12.000 se tiver que fazer a substituição desse trabalhador, né? Um turnover desse trabalhador, que é um trabalhador técnico, tem um custo mais elevado, né? Um custo de R$ 30.000, chutando muito baixo, né? Para ações trabalhistas aí, né? Uma estimação aí de R$ 30.000 ações que são feitos acordos trabalhistas, né? Então, normalmente são valores muito mais altos, né? E aí, na negociação e tudo mais, estamos colocando aqui um valor aqui estimado de R$ 30.000, um acordo trabalhista nessa parte dos riscos psicossociais que já estão ocorrendo e vão explodir daqui para frente, né? Vai ser um exponencial essa parte das ações trabalhistas. E o seguro acidente do trabalho, né? A gente está usando um RAT de 2% e estamos considerando que é um fator aí elevado aí, né, da parte do FAP, que é o fator acidentário, né? E considerando aqui, não esse exemplo que a gente está trazendo não é um caso extremo, também não é o melhor dos casos, né? Então é um caso intermediário e é uma referência aí plausível para a gente enxergar as perdas aí, conforme a gente vai apresentar aqui, para o não atendimento aos riscos psicossociais. Então, a primeira ponto que a gente tem que pensar, né? E as empresas devem se preocupar muito com isso a partir de agora, né? É que não fazer nada, você não elimina o teu custo, né? Você fingir que não existe os riscos psicossociais, você, né, trabalhar para adiar a fiscalização, trabalhar para adiar a implementação disso daí, não vai ser bom para a empresa, tá? Porque vai continuar mantendo toda essa perda invisível que já está acontecendo e as empresas estão absorvendo aí como custo do seu processo, tá? Então, as empresas hoje, né, uma empresa aí, essa empresa modelo que a gente está usando aqui de exemplo, né, para 100 trabalhadores aí, hoje ela já está tendo um prejuízo aí com absenteísmo
na faixa de R$ 60.000, tá? Como disse, né, uma empresa modelo está na faixa, na média do que está acontecendo com as empresas. Então, tem empresas que têm muito menos, tem empresas que têm muito mais do que isso, tá? Então, tá bem complicado a situação e a tendência é piorar ainda cada vez mais com a implementação dos riscos psicossociais, tá? Um outro custo, né, que as empresas também têm dificuldade de mensurar, dificuldade de, de, de trabalhar isso aí, né, de uma forma mais plena, né, é o presenteísmo, tá? O presenteísmo é quando o trabalhador ele está presente, mas o seu rendimento não é de 100%, tá? Não é aquilo que a gente espera desse trabalhador. Então, quando a gente tem aí, né, um trabalhador aí trabalhando aí abaixo de 70% da sua capacidade, isso aí a gente já considera como presenteísmo. Então, você vai ter muitos lugares onde você tem aí profissionais que realmente estão presentes, estão lá, estão colaborando, mas eles não estão engajados, eles estão com outros problemas que estão tirando a capacidade dele do pleno trabalho, tá? Então, o presenteísmo é mais difícil da gente acompanhar e identificar e trabalhar isso daí, mas acontece bastante, né? E nas empresas aí, em torno de 100 trabalhadores, isso aí é muito comum, tá? O turnover, né? Então, a troca de um profissional capacitado é complicado. Esse trabalhador, quando ele começa, ele tem que ser treinado, tem que ser acompanhado. Isso aí gera um custo muito elevado para a empresa. Então, a gente está trabalhando aí com um turnover aí de R$ 144.000, tá? As ações trabalhistas, né, em torno de R$ 30.000, e o FAP aí para as empresas em torno de 76.800 por ano aí, né, com relação ao fator acidentário. Então, juntando tudo isso daí, para uma empresa aí de 100 trabalhadores, hoje ela tá tendo esse prejuízo, já tá no cálculo dessa empresa em torno aí de R$ 464.400 de prejuízo que é praticamente invisível, tá? Não está na conta dela, não é aquela conta que o pessoal faz assim, o fiscal vai vir aqui e vai te dar uma multa, né? Você vai pagar essa multa, tá? Então a gente não está falando da multa, não. Está falando de um custo invisível que já está acontecendo nas empresas. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas com certeza está acontecendo. E se a empresa fizer uma boa gestão disso, ela vai complicar e vai fazer falta no final do mês aí um valor desse daí, né? No final de todos os meses você vai acumulando isso daí e gera um valor que é significativo para a empresa, pode prejudicar a operação da empresa, tá? Então, o que que a gente fala aqui? Que não fazer nada não é uma opção segura, tá? A gente fingir que não existe esses riscos psicossociais, deixar para fazer uma ação mais tarde, depois que entrar a obrigação, depois que a fiscalização começar a multar, a gente vai estar adiando ações e vai estar com esse custo aqui escondido já mês a mês aqui contando para as empresas, tá? Então, é, não fazer nada é a forma mais cara de conviver com esse problema. E aí a gente traz aqui duas situações que é a realidade das empresas, né? A primeira é aquela empresa que faz o compliance legal. É a empresa que tem lá a documentação, quando tem a fiscalização, ela apresenta. Pode ser que tenha um outro ponto que o fiscal peça uma complementação, peça uma informação mais detalhada, mas a empresa consegue se livrar da fiscalização, tá? Então, isso é muito comum. As empresas têm, nas suas empresas de assessoria lá, o profissional que vai lá, faz essa documentação, mas ela não engloba isso aí no seu sistema de gestão. Ela trabalha muito com só a parte legal, né? Então, a gente está falando aqui que é o compliance legal, a empresa faz minimamente o básico para atender a NR1, ela organiza registros e evidências para mostrar para a fiscalização, ela, com isso, reduz a sua exposição, né, o seu risco com a parte regulatória e já sai da inércia, pelo menos ela já começa a ter algumas ações ali, porque ela vai precisar mostrar para a fiscalização que está fazendo alguma coisa, tá? Mas isso aí tem algumas limitações. Então, não atua com profundidade nas causas,
Então, continua tendo afastamento, continua tendo turnover, continua tendo o presenteísmo e, infelizmente, os acidentes também vão acontecendo e o FAP também vai ser mais alto, tá? Então, mantém essas perdas silenciosas, permanece próximo do modelo reativo, né, que é o não fazer nada, e ela só foca no cumprimento legal e não na gestão dos riscos, propriamente dito, tá? Então, compliance é melhor do que a omissão, mas ainda está longe de uma maturidade de uma empresa que realmente está preocupada em fazer as coisas e ter um resultado melhor, tanto com relação aos riscos psicossociais, como também na produtividade desses trabalhadores, tá? E aí a gente traz aqui o que seria uma gestão estratégica, que seria a empresa encarar esse problema de frente a partir de agora, o quanto antes, melhor, né? Para ela deixar de ter perdas. Então, a empresa faz um monitoramento contínuo dos riscos, faz a integração da segurança, envolvendo RH, liderança e gestão, onde toda essa parte da liderança vai formar um comitê, vai formar um grupo. A Andrea vai falar melhor dessa parte depois, né? Eles vão ter trabalhos, reuniões e desenvolvimento, treinamentos, para poder fazer essa gestão adequada dos riscos psicossociais, tá? Ela vai intervir com antecedência. Então, quando a gente faz essa parte da gestão, a gente está trabalhando na prevenção dos riscos. A gente vai trabalhar antes que ele aconteça. Hoje, as empresas estão trabalhando no reativo. Hoje, as empresas trabalham como? Elas acompanham os riscos que estão acontecendo, os afastamentos que estão acontecendo, os, os, os atestados que os trabalhadores estão entregando, tá? Então, isso é reativo. Isso já está acontecendo. A ideia aqui é trabalhar de forma preventiva. Antes que o trabalhador seja afastado, a gente vai detectar isso através desse grupo, né, multidisciplinar aqui da liderança e vai trabalhar para que esse trabalhador consiga se reestruturar e consiga ter um bom desempenho sem ter afastamento desse trabalhador, tá? Intervém com antecedência, usa indicadores para tomar essa decisão, fortalece uma cultura e a governança com preocupação com os trabalhadores, né, que é importante. Você vai ter resultados, maior estabilidade, você vai ter uma operação que vai trabalhar mais produtiva, uma operação que vai ser mais previsível, porque você vai ter menos faltas, menos ausência dos trabalhadores, e isso trabalha melhor com a empresa, turnover menor, então a empresa não precisa treinar novos trabalhadores, não precisa ficar preocupado com erros de novos trabalhadores, né? Perda menor, vai ter uma redução financeira real, né? Com essa ação. Você tem essa perda invisível, você acaba deixando de ter essa perda, você pode reinvestir isso de outras formas na empresa, de forma a ter uma produtividade maior, um lucro maior, né? E melhor decisão aí, né? Uma gestão baseada em dados, uma gestão baseada no conhecimento de forma a trabalhar de forma preventiva. E aqui a empresa ela não está só evitando perdas, ela passa a tomar decisões mais assertivas, ela toma decisões melhores e com isso ela tem um melhor resultado, inclusive financeiro. Tá? Aí a gente tem aqui, né, que a diferença não está em fazer algo, tá? Mas em sim em como a empresa decide agir, né? Então, ela vai só fazer o compliance legal. Tudo bem, né? É possível, é uma possibilidade. Ela vai ter reduzir a exposição regulatória imediata, ela vai ter toda a parte documental organizada e pronto para mostrar para fiscalização, vai ter os registros dessas evidências, né? Ela vai ter que fazer isso daí, e ela reage, mas ela não previne, né? Ela está trabalhando de forma reativa. Ela vai pegar depois que os afastamentos vão acontecendo, depois que os trabalhadores já estão insatisfeitos, já estão reclamando, que ela vai tomar alguma ação, tá? Ou ela pode tomar uma atitude mais estratégica, né? Que é integrar o tema da gestão à parte da gestão estratégica do negócio. Então, vou trazer a segurança e saúde do trabalho para a gestão estratégica, vou trazer a NR1 para a gestão estratégica. Com isso, eu vou reduzir perdas, vou ter maior consciência dos riscos, tanto da alta administração, como da liderança, como dos trabalhadores.
Isso vai melhorar a governança, vai melhorar a cultura organizacional da empresa, né? O pessoal costuma chamar aí uma cultura de segurança, né? Mas é a mudança da cultura organizacional da empresa. A Andrea vai falar um pouquinho também de cultura da parte psicológica, né? Então a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente mais para frente. E atua de forma preventiva e contínua, de forma a evitar os afastamentos, evitar as perdas, evitar o desgaste com o trabalhador, tá? Então, isso é muito importante e com isso você consegue, inclusive, diminuir o turnover da empresa, né? Os trabalhadores ficam mais felizes, eles percebem que a empresa está preocupada com eles, que a empresa tem esse envolvimento com eles e trabalha melhor, inclusive produzem mais e isso dá um resultado mais positivo para a empresa, tá? Então, o custo de não agir já existe, tá? A escolha real é a que é entre reagir melhor ou, né, só reagir aí, né? Então, as empresas aí têm que tomar uma decisão entre fazer o compliance só ou, né, tomar uma decisão estratégica, ter uma boa assessoria para poder fazer realmente uma gestão adequada dos riscos nesse momento, tá? E aí eu trouxe aqui uma observação, né, que são as empresas menores, né? Ó, pessoal, eu estou sendo bem rápido aqui porque o tempo é bem curto. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum termo que eu esteja falando que vocês tenham dificuldade, pode deixar no chat que a gente vai responder na sequência, tá bom? Então, aqui eu trago um exemplo aqui para empresas menores. Então, não é só empresas de 100 ou mais trabalhadores que tem que fazer a gestão, né? Todas as empresas têm que fazer, tá? Inclusive as menores. Então, trouxe aqui um exemplo para atender um pouco desse setor também, né? Foi um pedido, o pessoal da Abimo colocou aí, que tem também empresas com quadro menor de funcionários, tá? Então, o valor absoluto das perdas é proporcionalmente menor, lógico, né? Mas o peso relativo sobre o negócio pode ser ainda mais crítico, né? Quanto menor a empresa, maior o impacto no afastamento do trabalhador. Você tem um trabalhador que domina muito bem o processo lá da sua empresa, e aí esse trabalhador tem uma estafa mental, tem um problema de saúde mental, é afastado 15, 20, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Isso gera um impacto muito grande para a empresa. As empresas pequenas, elas têm uma dificuldade menor, né, de cobrir, né, alguns cargos que são chave no processo. Elas têm dificuldade em treinar novas pessoas para fazer essa atividade. Isso é um impacto muito grande para as empresas pequenas, né? Isso, infelizmente, tem uma parte mais crítica de tudo, que é quando isso acontece, o produto final também sofre com isso. Então, assim, o produto que a empresa está fazendo, a empresa pequena vai ter muita dificuldade de manter a qualidade do seu produto quando tem um afastamento com uma pessoa aí há mais de 15 dias aí afastado, tá? Então, isso é muito ruim, né? Então, tem problema no impacto no caixa direto, né? As reservas operacionais da empresa tem que cobrir esse custo, o custo inicial do afastamento e o custo de preparar uma nova pessoa para fazer a atividade. Operações com equipes menores, elas têm que absorver essa dificuldade quando você tem uma ausência, né? Então, você vai ter multitarefas, você vai estar estressando mais os outros trabalhadores, vai ter uma sobrecarga na liderança também, porque as empresas pequenas têm poucos gestores e muitos deles são multifuncionais, né? Então ele acaba fazendo várias funções e ele acaba substituindo, inclusive, o trabalhador lá na ponta, na operação de uma máquina, na execução de um processo, na verificação da qualidade do produto final, tá? Isso é um impacto muito grande para as empresas pequenas, né? E com tudo isso aí pode dar um problema no risco da continuidade e sustentabilidade do negócio de médio a longo prazo, né? Então, as empresas pequenas costumam ter uma dificuldade grande de manter bons clientes quando tem a rotatividade grande de trabalhadores, tá? E aí, trazendo isso para valores, né? Uma empresa com 50 trabalhadores, a gente vai manter o salário médio ali em torno de R$ 4.000, com uma folha mensal de 200 mil e uma folha anual de 2.400.000, tá? Ela vai ter uma perda anual aí de referência, aí, mantendo aquela mesma média da empresa de 100 trabalhadores, com R$ 30.000 por causa de absenteísmo, R$ 76.800
por causa do presenteísmo. Você vai ter um custo de 72 mil em turnover de trabalhadores e 30 mil reais em cada ação trabalhista aí que tiver, tá? E, por último, aí, o FAP da empresa continua, né, um FAP elevado aí, né, empresa sem fazer essa gestão, de 38.400 reais por ano, tá? Gerando aí um total de 247.200 reais por ano para uma empresa de pequeno porte, né? É um valor bem significativo, né? E isso pode inclusive impactar o funcionamento da empresa, tá? Então, a mesma NR1, caminhos diferentes conforme a estrutura da empresa. Se tiver 100 ou mais trabalhadores, a gente tem que pensar em maior capacidade interna de absorção da implementação da NR1, estrutura organizacional mais favorável à integração entre áreas. Então, assim, uma empresa maior, ela consegue ter lá o teu time, vai ser um time, um grupo de gestão, um comitê de gestão, dá para fazer o treinamento deles. A própria empresa pode fazer várias ações, pode fazer os controles, pode implementar os treinamentos, tá? Fazer a contratação de empresas especializadas pontualmente, né? E aí ela consegue ter uma gestão muito melhor aí dos riscos aí relacionados aos riscos psicossociais, né? Empresas com até 100 trabalhadores, isso já fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Então, ela vai ter uma coordenação interna possível, mas limitada, tá? Então, é, a parte da liderança, normalmente, ele já tem um comprometimento da carga da atividade deles muito grande para ele ter que montar um comitê e trabalhar esses pontos dos riscos psicossociais. Então, fica mais limitado. Normalmente, essas empresas elas precisam ter uma assessoria, uma consultoria para ajudá-las a direcionar e não perder o caminho, tá? E empresas com até 30 trabalhadores, isso é praticamente impossível ter isso internamente. Então, elas vão ter maior dependência de assessoria externa e ela tem que ter uma estrutura enxuta para conseguir fazer a implementação de forma que isso aconteça de forma prática, direcionada, e ela consiga fazer o controle dentro do seu programa de gerenciamento de riscos, né? Então, você tem essas três formas aí de trabalhar a implementação da NR1, e o que muda não é obrigação, todas são obrigadas a atender a NR1 e ter o controle da parte dos riscos psicossociais, mas cada uma vai ter uma estratégia diferente de implementação aí e formas de suporte, né? Então, a gente vai buscar aí sempre ajudar as empresas aí a preparar seus trabalhadores a partir de treinamentos, como a gente tem feito com a BIMO, fazer assessorias, fazer consultorias, fazer treinamentos, fazer programas de forma que ela consiga implementar isso durante o ano, consiga comprovar que as ações estão caminhando e tenham resultados positivos, né? Consiga ter essa inserção da gestão dos riscos psicossociais com um João, resultado cinco positivo. minutos, João. Tá, Cinco joia? minutos. Tá? E empresas com 100 ou mais, né, trabalhadores, têm vantagem estrutural, né? Como, né, eu já comentei agora aí, né? Elas possuem uma estrutura favorável que conseguem ter essa gestão e implementação do PGR. Elas vão ter uma integração entre as áreas maior. Isso vai conseguir ter um comitê, vai ter treinamento desse pessoal, treinamento das lideranças intermediárias. E isso facilita bastante a implementação da gestão dos riscos psicossociais, né? E a gente vai colocar aqui, né, que mesmo com estrutura própria, né, e um apoio pontual aí, né, ela consegue atender bem a NR1, tá? Então, essa é a ideia para as empresas maiores, tá? Empresas, né, intermediárias aí com até 100 trabalhadores sentem um pouco mais de dificuldade, mas elas vão ter que ter um comitê de gestão de riscos psicossociais, né, montado ali, vão precisar realmente de uma assessoria maior, de uma empresa que vai dar apoio ali, para poder direcionar bastante as suas ações. Vai ter que ter treinamento estruturado, capacitação das lideranças e dos trabalhadores, suporte externo para fazer a análise ergonômica, a avaliação ergonômica preliminar,
e criar o canal de denúncias, né? Então, empresa maior até consegue ter um canal de denúncias, empresas menores não conseguem ter um canal de denúncias, né? Fica muito complicado, inclusive, trabalhar essas denúncias. É importante que ela tenha uma assessoria para trabalhar essa parte de denúncias também, tá? E apoio na priorização e no monitoramento, suporte das ações, controle e acompanhamento contínuo, que é uma obrigação do PGR. Então, a empresa coordena a parte do processo, mas precisa da assessoria para poder não perder o caminho aí e conseguir fazer as ações de forma controladas. Tá? E a empresa menor, essas realmente vão precisar de uma assessoria externa, né? Para treinamento dos trabalhadores, lideranças, que é obrigatório, canal de denúncias externos, porque a empresa pequena não tem como tratar essas denúncias, não tem como controlar denúncias de forma interna, tá? A avaliação ergonômica preliminar também é importante que venha uma empresa que faça uma avaliação ergonômica bem adequada, que faça essa parte da pesquisa, da parte do levantamento dos riscos psicológicos, né, de forma adequada, para fazer um plano de ação e trabalhar isso de forma acompanhada por assessoria durante o ano todo, tá? E onde o apoio faz a diferença, né? Muitas empresas sabem que precisam agir, mas a dificuldade está em responder com clareza, né? Por onde eu devo começar? Como priorizar minhas ações, como eu vou integrar, né, essa parte dos riscos psicossociais com o meu programa de gerenciamento de riscos que eu já tenho, como sustentar essa implementação de forma que não seja um voo de galinha, né, para que ela realmente aconteça e eu tenha acompanhamento, controle, medidas e ações, né, durante todo o ano, né, e aí a gente coloca que as empresas de assessoria, e no caso que eu junto com a Andrea, né, a gente está trabalhando aí na parte de apoio às empresas para fazer o diagnóstico inicial, para que as empresas entendam a sua maturidade, né, no processo aí, na parte de gestão de segurança e agora com a parte dos riscos psicossociais entrando aí, né, a definição do caminho conforme o porte da empresa, né, então, como nós vimos, né, definindo as formas de que ela vai agir, formação de comitês, formação de grupos de trabalho, capacitação da liderança, capacitação dos trabalhadores, importantíssimo, tá? Todas as empresas têm que trabalhar esse ponto de alguma forma, suporte técnico para fazer a avaliação ergonômica preliminar de forma adequada, com, com isenção, com forma que realmente isso gere um impacto positivo para a empresa de uma forma geral, né? Criação de canal de denúncias, fluxo de treinamento, de tratamento das denúncias, né? Para que realmente o trabalhador tenha a resposta, a empresa saiba como lidar isso daí e vá se adequando, porque é uma mudança de cultura muito grande nesse momento com relação a essa parte do canal de denúncias, tá? Priorização de medidas de controle, implementação de programas e campanhas, né? Então a gente está pronto para dar esse suporte aí em todas essas fases. E o diagnóstico inicial aí é só o começo, o resultado vem de uma implementação bem conduzida, com aporte, com uma assessoria que realmente dê condições aí, de acordo com a empresa, para que ela possa adotar as suas ações aí de forma coordenada e contínua, tá? É a visão Concluiu, consolidada, João? né, da inércia à gestão, compliance legal, implementação estruturada, sair da inércia, chegar numa gestão estratégica, onde a gente vai trabalhar prevenção, cultura e governança atuante. E a minha apresentação, terminando aqui, foi uma apresentação mais técnica, porque eu estou voltado a fazer o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? E agora a gente vai passar a bola aqui para a apresentação da Andrea, vai falar um pouquinho mais também dos riscos psicossociais, só que uma abordagem totalmente diferente, tá? Totalmente diferente, tá? Mas também vai abordar aí a liderança, a cultura e a prática organizacional. E eu fico aqui, qualquer pergunta, qualquer coisa, a gente vai responder assim que terminar a apresentação da Andrea. Obrigado. Obrigado, João. É, maravilhosa apresentação, com exemplos práticos. Eu acho que foi muito, muito interessante e elucidativa. Já respondendo a primeira pergunta, o material sim vai ser disponibilizado e essa webinar está sendo gravada e vai ficar depois no YouTube da Abimo.
Bom, João, muito obrigado. E eu queria, então, como o próprio João já apresentou, chamar a Andréia. Andréia, por favor, Oi, traga já aí. estou aqui. Tudo bem, sua vez. Obrigada. Enquanto eu vou colocando os meus slides aqui, gente, quem quiser rapidinho pegar uma água e o banheiro, 1 minuto, tá? Que eu vou só colocar minha apresentação no ar e já estou começando, tá bom? 1 minuto de verdade, hein, pessoal? Porque eles já brigaram comigo aqui que eu estou sendo rigoroso com o tempo. Então, Vamos aguardar esse 1 minutinho e eu vou começar. Tá aparecendo? já está aparecendo, sim. Ah, ok. Obrigada, viu, Márcio? Muito obrigada. Andréia, Podemos? podemos. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. É uma honra, é uma instituição tão séria e sólida e para pessoas que realmente têm interesse de fazer ali da sua empresa um lugar diferenciado, porque a gente está aqui para falar de NR1, da versão atualizada da NR1, atualizada em 2024, onde agora a gente tem que cuidar de todos os riscos e também dos riscos psicossociais. E aí, gente, para a gente começar. Ai, peraí, desculpa. Também já fui apresentada, né? Meu nome é André Guiar. Só quero dizer que eu sou psicóloga, clínica e organizacional, e tem 20 anos que eu estudo saúde mental no trabalho. Meu mestrado foi em estresse organizacional. Eu defendi minha dissertação no ano de 2000, então não são 20, são 25 anos que eu tenho me dedicado a entender como o ambiente de trabalho pode promover saúde mental ou pode promover doenças ocupacionais, relacionado também à questão mental e emocional. Então, estou aqui hoje como treinadora, mas também atuo como consultora, como mentora nessa área. Então, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Então, a gente viu aí na apresentação do João, que é engenheiro de saúde e segurança do trabalho, né? Meu parceiro de trabalho, ele mostrou aí os prejuízos relacionados ao adoecimento mental no trabalho, que isso não é só teoria. A gente não está tratando aqui, gente, de assuntos que estão apenas nos livros, nas matérias dos jornais. A gente está falando daquilo que acontece na vida das organizações, que tem impactos reais no bolso do dono, no bolso do empresário. Então, além de ter impacto sobre o trabalhador, mas tem impacto no negócio. E a gente está olhando para isso, né? Então, a gente está vendo que já está acontecendo esses prejuízos, né? E eles estão sendo medidos e a gente vê que isso está impactando os resultados das empresas. E aí, para dar continuidade a isso, eu quero mostrar aqui para vocês esse gráfico. Ele traz para a gente o que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil em termos de afastamentos por questões de saúde mental. Então, se a gente olhar, os números simplesmente dobraram de 2014 para 2024. A gente passou de 221 mil afastamentos. Isso aqui foi tirado do Ministério da Previdência Social. Tá? E agora, em 2024, a gente tem 472 mil. Então, se a gente pensar que duplicou, isso é alarmante. E o Brasil, ele acompanha a tendência nos outros países. Então, não é só uma característica daqui. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho estão super atentas, preocupadas, pensando em políticas para cuidar da saúde mental
que tem relação direta com o ambiente de trabalho. E aí, quando a gente também entra na página, a gente consegue entender esses números por estado. Então, quem tiver curiosidade, né, eu trouxe aqui o de São Paulo, porque eu imagino que a maior parte aqui do público está localizada no estado de São Paulo, mas a gente pode ter acesso aos números de qualquer parte do país. Então, daqueles 472 mil, 125 mil no estado de São Paulo. Só por ansiedade, 44 mil afastamento, por depressão, 30 mil, e os demais por outros motivos relacionados à saúde mental, como burnout. Então, tá. Também quero trazer para vocês as últimas notícias que saíram na mídia sobre a questão aí relacionada à NR1 propriamente dita, porque a NR1, nessa atualização, quando a gente pensa em gestão dos riscos psicossociais, a gente está falando diretamente do impacto na saúde mental do trabalhador. E aí, não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, mas aconteceu um caso de suicídio no Sesc Pompeia, no dia 18 de fevereiro de 2026, há um mês atrás, né? E os funcionários disseram aos jornalistas aí desse jornal Metrópolis que é um ambiente onde que tem, lá no Sesc Pompeia, forte pressão no ambiente de trabalho, com relatos de assédio moral e carga horária abusiva. Também foram encontrados relatos, né, de alguns trabalhadores mencionando sobrecarga de trabalho, pressão por resultados, mudanças no plano de saúde, fusões compulsórias de cargo, quer dizer, acúmulo de função, ausências de políticas para minimizar a exaustão. Tudo isso, gente, chegou ao Ministério Público do Trabalho. Isso foi denunciado e, nesse momento, tem 2 procedimentos investigatórios. O que acontece? Antigamente, quando uma pessoa suicidava num ambiente de trabalho, muitas vezes aquilo ali era um pouco acobertado. Estou falando muito antigamente, né? Não tinha toda uma investigação sobre o ambiente de trabalho igual agora tem. Era registrado como suicídio e a vítima era culpada. Então, era comum dizer que essa pessoa suicidou porque ela tem algum problema de saúde mental, por exemplo, depressão, esquizofrenia, e não se relacionava isso ao ambiente de trabalho. O que a NR1 vem trazer para a gente com essa atualização, que sim, o ambiente de trabalho ele pode desencadear questões relacionadas à saúde mental e levar até a prática de suicídio. Então, quando a gente tem esses relatos aqui dos próprios colegas mostrando como é o ambiente de trabalho ali, há de se imaginar que esse suicídio pode sim estar relacionado com o ambiente de trabalho. E uma coisa que chama atenção, eu como psicóloga, eu tenho um olhar treinado, um ouvido treinado, a gente é praticamente um investigador, para dizer que o local onde a pessoa suicida diz sobre aonde ela adoeceu. Então, assim, pessoas que se suicidam no ambiente de trabalho, ela está dando um recado, que aquele lugar é, de certa forma, culpado pelo que está acontecendo com aquela vítima. Então, tem, sim, que ser investigado. Trago mais uma notícia que saiu também esses dias aí na mídia, dizendo que o hospital é condenado por assédio moral e organizacional e adoecimento mental de enfermeiro. Gente, a área hospitalar será uma das primeiras a serem fiscalizadas. Eu e o João, a gente tem contato direto com pessoas muito importantes aí que revisaram a NR1, que são auditores fiscais do trabalho, e essas pessoas, esses auditores nos garantiram que a área hospitalar será uma das primeiras, porque o adoecimento psíquico dos seus trabalhadores é gritante. Então, aqui a gente vê nessa matéria que a 10ª Vara do Trabalho de Manaus, que está vinculada ao TRT da 11ª Região,
condenou o hospital a indenizar um enfermeiro que desenvolveu transtorno de ansiedade em razão das condições de trabalho. Então, isso que o João estava falando. Mesmo que não fosse uma exigência legal cumprir a NR1, a empresa estaria perdendo dinheiro, e muito dinheiro, porque as ações trabalhistas só vão aumentar. Então, cumprir a exigência legal é interessante, sim, porque a empresa mostra que ela está de acordo com a lei, mas é muito além do que isso. É fazer a gestão desse ambiente para que minimize também a questão relacionada a ações trabalhistas. Então, quando a gente vê esse caso, a gente vê que a magistratura está reconhecendo assédio moral nas organizações. E assédio moral tem a ver com o quê, gente? Sobrecarga constante, falta de suporte estrutural, remanejamentos usados como forma de punição, e, nesse caso, o descumprimento de normas técnicas de enfermagem. E só a título de curiosidade, esse profissional chegou a ser responsável por 20 pacientes sozinhos, sem nenhum suporte. E falta de suporte é risco ocupacional, psicossocial, desculpa. O que evidencia falha estrutural e risco à saúde física e mental. Assédio não é apenas grito ou humilhação direta. Pode estar enraizado na política interna das empresas. Gente, a gente às vezes associa assédio como aquele chefe autoritário que grita, que bate na mesa. Isso também é assédio moral, mas é muito além do que isso. Sobrecarga de trabalho, igual a gente está vendo aqui, falta de apoio nas suas funções, remanejamento como punição, isso tudo é lido pela magistratura como assédio moral. Demitir funcionário em tratamento psiquiátrico pode gerar indenização. Isso aqui também é muito importante a gente entender. A gente está no momento, a gente está surfando essa onda da questão da saúde mental. Está todo mundo olhando para isso no mundo todo. Será que você que está aqui, a sua empresa, vai deixar de ter esse cuidado também? Porque fechar os olhos para isso, a gente já viu no primeiro momento, apresentação do meu colega, e agora a gente continua vendo que a questão ela é profunda. Um trabalhador com um quadro aí de saúde mental prejudicado, um quadro onde ele está em tratamento psiquiátrico, ele tem os seus direitos protegidos. Então, esse tema teve a condenação de uma seguradora que dispensou um superintendente enquanto ela fazia tratamento psiquiátrico. Nesse caso, 76 mil de indenização por dano moral. Mais um caso. Empresa condenada a indenizar vítima de assédio sexual após colega pedir fotos íntimas. O João disse sobre a questão da cultura organizacional. Não tem como pensar em trabalhar a NR1 sem a gente trabalhar a questão da cultura organizacional. A NR1, ela não obriga a gente a trabalhar a cultura, mas sem a gente fazer isso, vamos estar, sim, vulneráveis ainda àquilo que diz respeito aos fatores de risco, porque assédio sexual, assédio moral é fator de risco psicossocial. E isso só se muda se a gente mexe na cultura. Os canais de denúncia são maravilhosos, igual o João disse, é necessário existir, eles são fundamentais, porém, para a gente mitigar e até mesmo evitar, eliminar esse risco, a gente precisa trabalhar fatores da cultura, porque a gente está vendo, nesse caso, assédio sexual de colegas de trabalho. E aí, para a gente poder mobilizar todos os trabalhadores, a gente precisa, com certeza, mexer nos valores da organização. Então, aqui, esse caso, a empresa é condenada a indenizar a empregada. Não tem como justificar, mas é apenas um colega, a gente não tem nada a ver com isso. A empresa sempre é responsável. Outro caso de colega aqui, só que não foi assédio sexual, foi assédio moral. Com brincadeirinhas de mau gosto, isso configura assédio moral. Sua barriga está muito feia. Era uma funcionária que estava grávida. Seu filho vai ser deficiente. Gestante será indenizada por comentários ofensivos no trabalho
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Então, gente, o que a gente assiste em 2025 é esse panorama aqui. Assédio moral com, até o momento, 142 mil novos processos, uma alta de 22%, e assédio sexual, 12.813 novas ações em 2025, um salto de 40%. Só tem aumentado. Por quê? Conforme o ministro do TST, Agra Belmonte, esse aumento reflete uma maior clareza conceitual. As pessoas têm acesso agora à informação, elas sabem nomear o que é um assédio moral, que isso aqui não é uma brincadeirinha, que isso configura assédio, né? O que é um assédio sexual, que não é uma simples paquera, porque muitas vezes a gente vê ali o assediador tirando o corpo fora, dizendo que era uma paquera. E hoje as pessoas têm acesso à informação, elas sabem diferenciar, né? E o fortalecimento dos canais de denúncia também. Então, a gente precisa fazer um trabalho com todos os funcionários. Quando a gente fala de gerenciar riscos psicossociais, a gente está falando de todas as pessoas da organização. E eu trago aqui o último caso, porque é muito interessante a gente ter consciência que até ofensas pelo WhatsApp é considerado, sim, assédio. Então, não tem essa desculpa. Ali é uma brincadeirinha que a gente está fazendo no WhatsApp. Tome muito cuidado. Então, a gente tem um caso aqui de uma decisão judicial de um colega que montou um grupo no WhatsApp para ofender um outro colega, tá? Esse caso está no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E fica bem claro que a empresa responde por isso, que meme não é desculpa e que o ambiente virtual é trabalho também. Vocês vão receber essa apresentação, então depois vocês podem debruçar e ler, né, o texto ali com mais atenção. Então, meus caros pessoas presentes aqui, ontem a gente teve aí a grata alegria de recebermos um presente do próprio governo, trazendo um manual de interpretação do capítulo 1.5 da NR1, que é justamente o capítulo que fala sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais, onde está incluídos os riscos psicossociais. Está tendo tanta dúvida, não é mesmo? Eu fico imaginando vocês que estão aqui, quantas dúvidas vocês têm sobre esse assunto. E aí, esse documento foi nos presenteado para esclarecer as nossas dúvidas. Então, significa que não tem como nenhuma empresa falar que não sabe o que tem que ser feito. Essa alegação não procede quando a fiscalização bater na sua porta. As ferramentas estão aí, os instrumentos, as informações. Cabe às organizações entender o que significa fazer gestão de saúde mental e começar, tá? Essa figura 45 eu trouxe, está dentro do manual, e é muito interessante a gente entender o quanto esses riscos muitas vezes são invisíveis. Nós não estamos prestando muita atenção que indicadores ali impactam, indicadores que a empresa possui, são pistas seguras de questões relacionadas aos riscos psicossociais, mas muitas vezes não compreendemos. Então, olha, por exemplo, aqui, isso aqui a gente pode entender como a parte profunda do problema, né? Ele é uma árvore. Então, aonde que está a raiz do problema? Absenteísmo. As pessoas não faltam ao trabalho porque elas são preguiçosas. Isso é uma mentalidade muito pequena de olhar para o ser humano dessa forma. Quando a gente pensa em absenteísmo, isso está nos dizendo sobre alguma coisa que acontece e que a gente precisa investigar. O que leva as pessoas a faltarem tanto ao trabalho? Ou o que leva as pessoas a entrarem com atestado? O que nesse ambiente de trabalho proporciona isso daí?
Porque ambiente seguro, ambiente onde que tem respeito, onde que tem reconhecimento do trabalhador, onde as metas são realistas, onde não tem sobrecarga de trabalho, onde tem suporte da liderança, as pessoas tendem a ficar, elas tendem a estar presente, elas não adoecem na proporção que a gente vê em relação aos ambientes que não cuidam desses fatores. Claro que a gente não vai desconsiderar que existem elementos individuais de vulnerabilidade. Então, nunca uma empresa, mesmo aquela mais madura, quando a gente pensa em gestão dos riscos psicossociais, em zerar absenteísmo, em zerar atestado. Por quê? Porque existem vulnerabilidades individuais. O que eu chamo a atenção aqui é de um volume elevado de atestado, um volume elevado ali de faltas ao trabalho. Isso não é uma vulnerabilidade individual. E isso está relacionado à gestão dessa organização, ao ambiente de trabalho, tá? Então, rotatividade, quer dizer, turnover é outro indicador de que algo está acontecendo, questões ali relacionadas à própria saúde do trabalhador, acidentes do trabalho, conflitos, reclamações e denúncias, tudo isso está dizendo sobre o ambiente. Por que tantas empresas... Então, quer dizer, apesar disso, por que tantas empresas ainda interpretam a atualização da NR1 como um problema criado pelo governo e não como um alerta técnico sobre perdas reais que já estão acontecendo dentro da própria organização? Essa pergunta, gente, é para a gente dar uma pausa ali nos nossos pensamentos agora e cada um refletir. Será que é desse jeito que você está encarando a NR1? Como algo que o governo criou só para trazer mais problema para a organização? Para trazer mais custos, para poder multar as empresas, porque esse governo só quer aumentar o seu faturamento? É assim que você está enxergando? Ou você está enxergando como uma oportunidade de ser alertado? Porque o problema já está aí. Os prejuízos já acontecem há muito tempo. Tem 25 anos que eu me debruço sobre essa temática. Então, as organizações já estão perdendo em produtividade, em talentos, em resultados, em competitividade, mas ela não quer ver, não quer olhar. Será que é o seu caso? Se é o seu caso, que bom que você está aqui, porque a gente está aqui para ajudar você a abrir os olhos. Olha o que aconteceu aqui só por burnout, tá? Afastamentos de trabalho por burnout aumentaram quase 1000% em uma década. Em 2014 eram 41, 2023 421. Talvez você pense assim, 41 no Brasil todo é um número muito pequeno, é verdade, é um número muito pequeno. Mas se a gente olhar para o crescimento de 1000%, algo está acontecendo, mesmo que 421 ainda seja um número pequeno. E por que esse número se apresenta assim? Porque muitas pessoas estão em quadro de burnout, porém são afastadas como depressão e ansiedade. Porque afastar por burnout é bater o carimbo que a doença foi causada pelo ambiente de trabalho. E muitas vezes esses trabalhadores não conseguem ainda esse atestado configurando burnout. Eu imagino que da agora para frente vai ficar maior ainda esses números, por quê? Porque com a implementação da NR1, a gente vai conseguir ter instrumentos que meçam isso. Então, o trabalhador vai conseguir mostrar que veio do ambiente de trabalho o seu adoecimento psíquico, e aí nós vamos ver esse gráfico crescer, não é 1000% em uma década, não, 10.000%, se não for feito nada. E, como consequência, não só afastamentos no INSS por burnout, mas também judicialização. Então, a coisa é sistêmica.
O adoecimento mental, ele afeta a organização em várias áreas. É na sua produtividade, nos seus resultados, é o trabalhador que adoece e é prejudicado. Tem a questão judicial, isso também, se a gente pensar de modo sistêmico, chega até a sociedade. Na sua empresa, os riscos psicossociais já apareceram como risco estratégico ou ainda ficam invisíveis fora dos relatórios ocupacionais? A gente está discutindo isso desde a apresentação do João. Você está olhando para isso como ali uma possibilidade de ter ações sobre isso, não só de modo reativo, mas preventivo, ou você não está nem olhando, está tudo invisível? Quando o risco não entra na estratégia, a empresa reage apenas aos efeitos. É o que a gente assiste, né? A maioria das empresas trabalhando só no modo reativo, que o João ali trouxe como talvez ali um compliance legal, fazendo o que a lei manda, apagando um incêndio ou outro, mas não trabalhando de modo preventivo, não proporcionando um ambiente seguro para esse trabalhador. Muitas empresas que pensam assim, que só reagem, é porque elas ainda acreditam que saúde mental é subjetiva. Andréia, tem saúde mental muito complicado. Você ficou vendo, inventou isso, tem subjetivo, tem como medir isso, não. Se você pensa assim, fica muito difícil você trabalhar de modo estratégico. E eu te digo que existem métodos validados para transformar a percepção em dado gerencial, como escalas psicométricas, entrevistas estruturadas, análise de indicadores, tá? Existe uma metodologia onde a gente consegue mostrar para as organizações todos os riscos, sua severidade, sua probabilidade, a partir disso pensar em planos de ação e transformar aí esses números dentro da organização. Na sua empresa, vocês medem produtividade? Não, desculpa. É uma afirmação. Na sua empresa, vocês medem produtividade. Mas medem o custo do sofrimento silencioso no trabalho? A gente sabe que hoje, até mesmo uma pequena empresa, ela tem ali o seu controle da produtividade. Ela sabe ali, se for uma empresa de bolos de aniversário, quantos bolos ela consegue fazer por dia, em quanto tempo, não é verdade? Não precisa ser uma grande empresa para medir isso. Mas será que as empresas estão medindo o quanto as pessoas estão sofrendo naquele ambiente de trabalho? Andréia, 5 minutos. Tá. Só uma licença, mas a Priscila mandou um recadinho aqui, ela me deu mais um tempinho, tá bom? Tá, ok. O sofrimento silencioso aparece como presenteísmo, erros, conflitos, queda de produtividade. O João mostrou isso muito bem, não é verdade? Aqui a objeção é: não tem como medir isso. Claro que tem como medir. É possível estimar impacto cruzando dados de desempenho, afastamento, clima, turnover, ações judiciais, além da gente realmente avaliar os riscos psicossociais. A gente tem bons indicadores, a gente tem instrumento para fazer isso, então é possível medir. Na sua empresa, quem responde hoje de forma objetiva pelo diagnóstico dos riscos psicossociais? Quem é que está fazendo isso? O diagnóstico exige responsáveis formais, como líderes, o pessoal da saúde ocupacional, da segurança do trabalho, do RH. E aí, será que você pensa assim, não tem que ter ninguém responsável, não, cada um cuida aí da sua parte. Isso é responsabilidade de todo mundo. Claro que numa cultura madura, todo mundo está implicado em proporcionar um ambiente de bem-estar, mas a gente tem que ter pessoas que respondem por isso. Quando tudo é responsabilidade de todos, não é prioridade de ninguém. Sem responsáveis definidos, o tema fica difuso e apenas reativo. Na sua empresa, quantas iniciativas relacionadas à saúde mental começam com entusiasmo e terminam sem gerar mudança real? Quer dizer, você sai dessa palestra aqui, fica entusiasmado e começa a querer modificar as coisas, mas depois não dá continuidade. E quando a gente fala de NR1, a gente está falando de monitoramento contínuo, a gente está falando de gestão.
A NRU não diz de apenas avaliar e avaliado está tudo pronto. Ela diz sobre gestão e monitoramento. Sem governança, as ações se tornam pontuais e não sustentam resultados. Vou passar para mais uma pergunta. Na sua empresa, já existem valores organizacionais que realmente orientam decisões sobre metas abusivas, pressão excessiva e carga de trabalho? Valores que não orientam decisões operacionais permanecem no discurso. Isso aqui é muito importante, gente. Não adianta ter ali os valores estampados, né, no quadro, dizendo que você é uma empresa que tem foco no trabalhador, que prioriza a saúde mental, e isso é apenas discurso. A gente tem que ter prática. Né? Na sua empresa, o gerenciamento de risco acontece apenas quando surge um problema ou ele é preventivo? Essa pergunta a gente já fez, vou passar para uma das últimas. Na sua empresa, lideranças estão preparadas para reconhecer sinais precoces de sofrimento relacionado ao trabalho? Vocês conseguem reconhecer isso quando tem ali pessoas sofrendo em função da gestão do ambiente de trabalho? A liderança é fator crítico de proteção ou de risco. Ah, não, mas o líder não tem nada com isso, isso é papel do RH, será? RH existe para apoiar, mas quem convive diariamente com a equipe é quem percebe primeiro. Então, a liderança é fundamental, o treino das lideranças é fator decisivo na gestão, tá? Na sua empresa já existe processo estruturado de diagnóstico, avaliação, plano de ação e monitoramento dos riscos psicossociais? Isso aqui é o que versa a norma. Já tem tudo isso na sua empresa? Gerenciamento exige método e continuidade. Então, não é de qualquer forma. Tem um método a se seguir, tá? E é para sempre. Não termina. É contínuo, porque as coisas mudam. Pessoas entram, pessoas saem. A organização ela é dinâmica, ela é viva. Por isso, a necessidade da continuidade. Nós já fazemos ações de bem-estar. A gente escuta muito isso quando a gente fala de NR1. NR1 não é ações de bem-estar. A gente pode até promovê-la, mas NR1 não é isso. Ações pontuais só aliviam sintomas, mas não reduz o risco. Sem diagnóstico, priorização e acompanhamento, o problema continua impactando o desempenho e resultados. Eu vou pular essa última aqui, porque eu sei que meu tempo está esgotado. E eu quero passar para uma pergunta muito interessante. Vocês vão receber o material. Eram 2 perguntas provocativas ainda, mas eu quero terminar com essa pergunta, gente. Se a atualização da NR1 com o gerenciamento dos riscos psicossociais fosse extinta amanhã, o governo soltasse uma nota, olha, esquece aquela atualização ali de 2024, vamos ficar com aquilo que a gente conhece, que é só gerenciar riscos físicos, químicos e biológicos, psicossocial, a gente está extinguindo. Sua empresa implementaria esse processo mesmo assim? Ou ficaria aliviada com a não obrigatoriedade? Isso aqui é muito sério. Eu trago isso para vocês para que dentro de você responda aí. Será que vocês estão fazendo só porque é uma obrigação legal? Ou vocês, a partir de agora, entenderam o que é fazer gerenciamento desses riscos e todos os benefícios para todos os stakeholders? Todo mundo envolvido lucra com a gestão da saúde mental. Se essa reflexão fez sentido para vocês, o próximo passo é o quê? Implementar. Para quem ainda não sabe como fazer, aprender mais um pouco. Então, eu, o João, junto com a Bima, a gente tem a alegria de oferecer a vocês uma nova turma de NR1 na prática. A gente já teve uma primeira turma, estamos lançando a segunda, para que vocês possam não ficar só no discurso, mas ter uma gestão estratégica dos riscos psicossociais. Quero ver vocês no curso, viu? E aí, gente, só complementando, não vou passar, porque eu sei que meu tempo esgotou. No material também tem um apanhadinho que eu fiz muito interessante do manual, onde que fica muito claro que não se trata de sintomas individuais a serem avaliados. A gente está olhando condições de trabalho, fatores relacionados à atividade de trabalho, sobre o ambiente de trabalho. Então, essa desculpa
que o problema é da pessoa, a pessoa que é doida, já escutei isso, isso não cola. Quando o fiscal chegar, é o trabalhador que tem um problema de depressão, isso não cola. Ele vai querer saber se você está fazendo o gerenciamento desses riscos, tá? Então, eu trouxe alguma coisa aqui. E, por fim, como o meu tempo está estourado, aqui tá, para quem está aí com seu celular na mão, tá aí na tela a vaga para você garantir agora. As nossas vagas são limitadíssimas. Eu sei que tem mais de 100 pessoas aqui assistindo. Se eu estiver falando errado, Priscila, você me corrija, mas eu acredito que são 20 vagas por turma. Então, corra, não deixa para amanhã aquilo que pode não, que vai fazer a diferença nos resultados da sua empresa, fazer a gestão dos riscos psicossociais. Muito obrigada, gente. Foi um prazer falar um pouquinho com vocês. Espero que vocês estejam no curso comigo. Lá a gente vai ter uma carga horária onde nós vamos passar passo a passo, com vocês, todos os processos. O que é diagnosticar um risco, avaliar um risco, controlar esse risco, ter planos de ação, monitorar, falar sobre cultura, o papel da liderança. Então, um curso completo para que vocês possam se sentir seguros para implementar a NR1 nas suas organizações, tá bom? Um beijo, vejo vocês no curso. Muito obrigada. Obrigado, Andréia, mas não terminou, não. Agora a gente vai abrir algumas perguntas aqui. Tem uma da Pamela que eu acho que até você já respondeu indiretamente, que você falou uma Opa, hora de vamos lá. demissão e ela pergunta se os problemas sociais, mesmo que os problemas sociais fossem independente do trabalho, se isto geraria problemas na hora de demitir. Você já comentou um pouquinho sobre isso. Pois é. A gente vai ter que fazer uma perícia para poder provar se os problemas estão fora do ambiente do trabalho ou não. Porque as organizações, em geral, elas vão se defender assim, não, a pessoa já é doente, ela tem muito problema, ela tem um marido complicado, um filho excepcional, mora na periferia, não é verdade, tá? E aí, nós temos condições, a partir dos instrumentos, né, dos indicadores dessa organização, para mostrar se é o ambiente que promoveu isso ou não. Então, a forma mais segura que a empresa tem hoje, gente, o juiz vai pedir. Ele vai querer ver o PGR. Não tem como não estar ali no PGR o mapeamento desses riscos e as ações que a empresa está fazendo. Porque se pede, imagina só, se o juiz pede o PGR, no PGR não tem nada. Como que você prova que a pessoa adoeceu foi lá fora? Na verdade, você está dizendo que ela adoeceu foi aí dentro, porque você não tem ação nenhuma. Então, o mais seguro para você é implementar a NR1 e mostrar que você é uma empresa que cuida da saúde mental, porque se você cuida da saúde mental, provavelmente não vamos ter ali um número elevado de pessoas adoecendo nessa empresa. Então, se temos pouco absenteísmo, poucos atestados, um gerenciamento dos riscos, aí sim fica simples falar que essa pessoa adoeceu fora do ambiente de trabalho. Mas o que a gente mais vê é adoecimento promovido pelo próprio trabalho. João, Entendi. você quer complementar? Não sei se eu respondi, se ainda precisar de mim, pode continuar com a pergunta. Não, tá muito boa a tua posição. Complementou bastante. Tem mais uma outra pergunta aqui da Irene agora aqui também, André, que a gente pode compartilhar a Deixa eu resposta ver. aqui. Quando ela fala do canal de comunicação, qual a melhor forma, né? Aí ela ainda dá um exemplo na empresa dela, né? Que tem um canal de ouvidoria anônima, que pode falar com o gestor, com o RH e a direção, né? A gente pode... Bons canais. Tem algumas empresas que têm uma figura que chama de anjo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O anjo é um colega de trabalho treinado
para observar. Ele não é um psicólogo, gente. A gente, para formar em psicologia, no mínimo 5 anos, tá? É alguém que recebe ali um treinamento direcionado para que seja uma pessoa atenta aos colegas. Então, ele é atento se o colega está faltando, se o colega está queixando de coisas emocionais, se é mais de um colega que está se sentindo assim, é uma pessoa que tem empatia, uma boa comunicação, um bom acesso aos colegas para que as pessoas possam se dirigir até essa pessoa, e essa pessoa é a que vai comunicar esse anjo com o RH, com a direção da empresa, tá? Porque muitas vezes o trabalhador não bate lá no RH. O trabalhador não fala com o seu líder, ele tem medo de ser punido, não tem esse espaço. Então, a gente tem, dentro da metodologia, preparar os anjos aí dentro das organizações. Mas são bons canais esse daí. Andréia, deixa eu fazer uma pergunta agora um pouco fora é, é, esses problemas, eles sempre existiram nas organizações e agora Sempre existe. passaram a ter luz? E se eles são agravados ou passaram a ser agravados com outros fatores extracorporações, extra-empresa? Isso é possível perceber alguma coisa em relação a isso? Os problemas sempre existiram. Quando eu entrei no mestrado, foi em 1998. Em 98, então a gente está falando de 30 anos atrás, né? Praticamente, né? Nós estamos em 26, 28, 30 anos, né? A gente estudava um autor francês que chama Christophe Dejus, que está na onda agora das pessoas que estão estudando NR1, lendo Dejus agora. Mas a gente lia Dejus há 30 anos atrás, porque ele é o pai de uma coisa que chama psicopatologia do trabalho. O que significa psicopatologia do trabalho? Significa as doenças psíquicas que são oriundas do mundo do trabalho e como isso acontece via ambiente de trabalho. Então, é muito antigo quando a gente pensa o ambiente promovendo adoecimento psíquico. O Dejus tem uma frase que é maravilhosa, ele fala assim: o trabalho nunca é neutro. Isso é muito interessante. O trabalho nunca é neutro. Ou ele joga a favor da saúde mental. O que significa a favor? A pessoa tem realização no trabalho, ela tem satisfação, ela tem orgulho. Ela chega numa festa, você está conversando ali no grupinho, as pessoas falam assim: o que você faz? Ela fala: nossa, eu trabalho com marketing, vamos supor, eu desenvolvo produtos, eu trabalho numa organização onde eu me sinto valorizado, respeitado, que tem oportunidade de crescimento. As pessoas contam quando elas são realizadas. Né? Trabalho nunca é neutro, ele joga a favor da saúde mental ou ele joga contra a saúde mental. O que significa jogar contra? Ele enlouquece as pessoas. O Dejus usa esse termo. O trabalho, o ambiente de trabalho, como propulsor de enlouquecimento psíquico, e não as pessoas como já sendo vulneráveis. Porque assédio leva a suicídio. É muito sério, gente. A gente não está falando de coisa pequena, não. Mas por que 30 anos atrás, então, essa lei não foi atualizada? Eu gostaria de sentar com os auditores e perguntar para eles por que demorou tanto. Mas eu tenho a resposta. É porque não estava batendo na conta do INSS igual está batendo agora. Porque pós-pandemia, a coisa multiplicou no mundo a questão do adoecimento psíquico. Tá? O trabalho online, ele adoece muito as pessoas, porque tem isolamento social, porque tem sobrecarga de trabalho. Então, a pandemia veio num processo aí de adoecimento, e a coisa não para, porque a gente está numa sociedade onde tem pouco reconhecimento, onde nós temos pouco suporte, e aí o trabalhador precisa encontrar isso no ambiente de trabalho. Porque a sociedade já está muito difícil como espaço de proteção. Então, se você vai para o trabalho também, ele é inseguro, ele é perverso, ele não te promove ações aí de bem-estar, ações que promovam mesmo essa saúde mental.
a vulnerabilidade, todo mundo fica exposta. Não é de um sujeito, são das pessoas. Né? Eu não sei se eu respondo, porque eu tenho mania de dar aula. Daqui a pouco eu vou falando mais aí. Ficou ótimo. João, deixa eu fazer uma pergunta para você. No meu entender, você coloca a NR1 quase como uma oportunidade de lidar com custos que já existem, né? É, assim, na tua experiência, duas perguntas. Quais são as principais dificuldades na implementação e por onde começa? 30 segundos, João. Tá no mudo, João. Tá no mudo. Não, não, perfeito. Na verdade, assim, a principal dificuldade das empresas, na verdade, é querer encarar isso como uma oportunidade e não como uma dificuldade, vamos dizer assim, né? Então, primeiro é assim, é mudar esse mindset do empresário, da liderança, porque ele precisa enxergar que ele está perdendo dinheiro, tá? Então, primeira coisa, tá? A parte dos riscos psicossociais não é uma coisa nova. Isso aí já sempre aconteceu. Quando a gente estava trabalhando para o primeiro treinamento, eu busquei um material meu aqui de 2004, quando eu fiz um curso na Fundacentro, que é um órgão do governo dedicado à pesquisa, né? E que no passado tinha muitos treinamentos, né? Pessoal fantástico, né, da Fundacentro. Eu tenho um grande carinho por muitos ex-profissionais lá da Fundacentro, que estão praticamente todos aposentados hoje, né? Mas eu tenho muito contato com eles, né, até hoje. E aí eu lembro que eu peguei um material que falava do Sindicato dos Trabalhadores, que era de 99, que falava da parte da CIPA, e lá falava do mapa de risco, e lá eu fiz um rascunho porque o pessoal da Fundacentro mandou acrescentar os riscos psicossociais que tinha que ter lá também na parte da CIPA, na avaliação dos trabalhadores. Então, assim, não é de hoje, né? Esse tema não é uma coisa. Mas, é assim, é um tema atual, tá? Tanto que você viu que nós trouxemos aí, né, a Andrea colocou aí o manual que foi publicado ontem, né? Ontem ou antes de ontem, né? Agora já nem lembro mais se foi ontem ou antes de ontem. Então, assim, nós estamos super antenados aí com essas informações, né? Isso é importante que a gente vai levar isso para as empresas, né? Para que elas possam realmente implementar isso daí, né? Então, assim, a maior dificuldade delas é enxergar a segurança como uma parte importante no negócio. Quando eu coloquei na minha apresentação lá que essas ações aí da NR1, né, do Programa de Gerenciamento de Riscos, que ele tem que entrar no planejamento estratégico da empresa, é um ponto muito importante, porque impacta realmente na saúde da empresa. Tá? O pessoal lá do compliance tem que ter lá mapeado os pontos críticos. Tá? Para fazer isso, a Andrea colocou muito bem, né? A gente precisa fazer uma série de trabalhos junto com a empresa, e para isso a empresa precisa realmente mudar esse mindset dela de reativo para ser realmente uma empresa voltada aí para o bem-estar do trabalhador, voltado para a condição de trabalho mais segura para esse trabalhador, porque essa é a realidade mudou, né? A gente não pode mais pensar como a gente pensava antigamente, que o trabalhador é o responsável pela segurança dele. Tá? O trabalhador se acidentou porque ele foi desatento. O trabalhador teve problema, né? Porque ele já tinha problema em casa. Né? Então, isso aí é uma mentalidade que, infelizmente, tem que mudar. Né? E isso não é uma exclusividade nossa do Brasil, não. Tá? Tanto que também vou trazer uma outra novidade aqui para vocês aí, né? É que o tema central do dia mundial da parte internacional da parte da segurança e saúde do trabalho, da OIT, é voltado aos riscos psicossociais agora no ano de 2026. Então, todo o trabalho que o Ministério do Trabalho vai fazer agora
para o dia 28 de abril de 2026, tá? O tema central da Campati, o tema central do trabalho do dia é os riscos psicossociais. Então, assim, é um tema que está bombando no mundo, tá? Então, nós também precisamos ser proativos aqui e o empresário realmente precisa mudar esse mindset dele, né, de reativo e enxergar a oportunidade, tá? Porque eu trouxe aqui uma coisa, os números que eu trouxe foi uma abordagem justamente para gerar esse impacto, né? Para a pessoa pensar assim, eu estou perdendo esse dinheiro, tá? Se eu trabalhar na parte da segurança, eu consigo enxugar esses ralinhos aí, né? E consigo ter esse dinheiro aplicado de uma outra forma na minha produção, de forma que eu consiga ter um retorno maior, uma produtividade maior. E, por outro lado, né, como o André disse bem aí, né, eu vou ter um trabalhador também mais satisfeito, que vai dar um retorno melhor para mim, né? Um trabalhador que vai realmente vestir a camisa da empresa, né? Um empresário, se ele quer que o trabalhador vista a camisa da empresa, ele precisa também dar condições aí para que esse trabalhador sinta que realmente a empresa dá essa condição para ele. Perfeito. Bom, eu queria convidar a Priscila que primeiro agradecer aí, porque ela que organizou essa webinar, e a Priscila que é a responsável, e ela que coordena, ela junto com a Dayana, coordenam a área de cursos da ABINE. Então, Priscila, fala um pouquinho para a gente como é que vai ser esse curso e para as pessoas poderem entender essa questão. Oi, pessoal, boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer o Márcio, o André e o João. Foi ótima a apresentação de vocês. E eu compartilho o QR Code do curso e o QR Code do meu WhatsApp. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. São 4 manhãs o nosso curso, no total de 12 horas de conteúdo. Quem vai ministrar o curso é o João e a Andrea, que participou hoje do nosso webinar. Vai ser no dia 6 e 7 de maio e a segunda parte dia 11 e 12 de maio. Então a gente tem um tempo, por enquanto, né, até dia 31 de março, se eu não me engano, para as inscrições. E como a Andrea falou, o nosso limite de participantes são 20. Então nossas vagas são bem limitadas. Então quem tiver interesse, as vagas já estão abertas no nosso site. Associado à Bimo tem 30% de desconto. Então, é uma ótima oportunidade para que todo mundo consiga garantir a sua vaga e participar do curso. E é isso. Então, são 12 horas de conteúdo, 4 manhãs, nosso encontro com a André e com o João. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp e tem o QR Code com as informações do curso, a grade, com qual conteúdo vai ser compartilhado. Muito obrigada, Bósio, André e João. Obrigado, Ô, Márcio, Priscila. Chegou mais uma pergunta aqui, dá tempo isso. ainda? Vamos lá? Bom, então, Podemos. vamos lá. Considerando as exigências da NR1 sobre os riscos psicossociais, quais práticas de gestão e documentação ajudam a empresa a diferenciar fatores organizacionais de condições pré-existentes de saúde mental do colaborador, garantindo uma atuação preventiva e também segurança jurídica? A Quem pergunta é muito começa? parecida, né? Mas posso responder de novo. Porque se você tem ali no PGR a matriz de risco e a gente vendo que os riscos psicossociais, então vamos colocar lá, sobrecarga de trabalho, risco 1, vamos supor, né, naquele setor que o trabalhador está alegando ter adoecido por causa da empresa, né? Aí a gente vê lá, metas abusivas, risco 1, assédio moral, risco 1, ou risco 2, não sei, porque vai até 4, né? Essa numeração de severidade. E aí, depois, na probabilidade, a gente vê que não tem probabilidade também de acontecer, significa que esse é um bom ambiente de trabalho. Ou até mesmo se tem algum risco que está mais elevado, mas se tem ações acontecendo para reverter isso, isso é um bom ambiente de trabalho. Então, não foi esse ambiente de trabalho que promoveu esse adoecimento psíquico. Agora, se a empresa não tem esse inventário de risco psicossocial, não fez, esse negócio de NR é uma bobagem, não vai chegar fiscal aqui não. Ou só fez isso, mas tem os riscos ali, mas não tem plano de ação, ela está dizendo que, indiretamente, né, que ela é responsável sim.
Então, a alegação desse trabalhador faz sentido, porque se ela não está protegendo, se ela não mapeia, se ela não tem ações de mudança para reverter algum risco, ela está assumindo que ela é culpada. Então, o melhor jeito é implementando a NR1. Você mostra que você preocupa com a saúde, que você cuida da saúde. Isso, Né? só complementando, Pode complementando a complementar. Andrea, Bom, né? Quando ela pergunta aqui das práticas de gestão, né? Uhum. A Andrea sempre deixa muito claro que é importante a gente treinar todos os trabalhadores primeiro, tá? Então, não adianta a gente querer falar, implementar um programa, implementar a documentação de gestão dos riscos psicossociais, se os trabalhadores não forem envolvidos, se eles não sabem, não têm conhecimento nenhum, tá? Então, esse é o ponto principal, tá? É o ponto de partida, vamos dizer assim, tá? Depois, a gente tem as ferramentas que fazem a avaliação, que elas vão entrar junto com a avaliação ergonômica preliminar, junto da EP. A gente vai entrar com ferramentas que são validadas, ferramentas que aí a Andrea, que vai entrar mais forte na análise dessas condições, que é justamente para fazer essa diferenciação do que é mais pessoal do que realmente está lá envolvido com a condição do ambiente de trabalho, que a André também deixou muito claro isso aí, né? Bateu bem forte, né? Que a gente não está avaliando a pessoa, mas sim o ambiente, as condições de trabalho e como a empresa trabalha isso, tá? Então, assim, essas ações vão se juntando que vão gerar uma matriz de risco aí que a Andrea comentou muito bem aí, né? Aí cada empresa pode ter uma variação na sua matriz de risco, mas elas vão gerar essa informação para a empresa, onde a empresa vai ter lá realmente essas informações que preferencialmente tem que trabalhar de forma preventiva, tá? Mas hoje a gente já sabe que vão ter muitas ações que já têm que ser tomadas de imediato, porque já estão acontecendo os afastamentos, já estão acontecendo os problemas com os trabalhadores. Então, muitas ações vão ser implementadas no plano de ação para contingência do que já está acontecendo e outras vão entrar para a gente fazer realmente a gestão da prevenção aí dos riscos. gente, muito obrigado. Eu esqueci de me apresentar, me perdoem. Eu sou diretor institucional da BIMO, fico em Brasília. Eu estava tão empolgado com o tema que fui direto apresentando todo mundo sem eu me apresentar. Então, me perdoem. Em nome da BIMO, em nome do nosso presidente Jamir, da nossa diretoria, da nossa equipe toda que trabalhou na divulgação, a Priscila, a Dayana, que trabalharam aí na organização da webinar, da Andréia e do João, que se dispuseram a vir aqui falar com a gente sobre esse tema, que, como o João disse, é uma oportunidade. Estes custos já existem, então eles podem aumentar ou podem Uhum. reduzir, aí depende da ação da empresa. Gente, muito obrigado a todos e todas que tiveram presentes. Tivemos quase 100 empresas presentes, então efetivamente é um tema que vale a pena e estamos à disposição. Este material todo vai ser divulgado pela BIMO, tanto o manual que saiu recentíssimo, como disse o João e a doutora Andréia, a gente vai disponibilizar também o link lá no nosso site, assim como a gravação. E qualquer dúvida, a BIMO permanece à disposição, contando já de cara com a ajuda da doutora Andréia e o doutor João. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos e espero que tenham gostado tanto quanto eu dessa webinar. Muito obrigado. Um grande abraço. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde.